galera, tudo bem? Sextou, galera. Hoje, sexta-feira, a gente vai para nossa última aula da semana. Eu queria saber de vocês como que foi a nossa primeira semana com as nossas videoaulas. Estão conseguindo acompanhar? Tá tudo certinho? A prof não recebeu nenhuma mensagem de dúvida, então eu queria saber de vocês. Grava um áudio para a prof para dizer se deu tudo certo, se estão conseguindo fazer as atividades, se tá tudo certinho. A prof tá morrendo de saudade de vocês. Hoje é um dia muito especial para a Pro e eu queria compartilhar com vocês. Galera, hoje é meu aniversário. Olha só, a Pro tá completando mais um ano de vida hoje. Eu queria muito estar com vocês para dar um abraço bem apertado, mas infelizmente essa quarentena não tá deixando. Logo, logo a gente já vai estar junto, ó. Espero que esteja todo mundo se cuidando direitinho, cuidando da família. Então, assim, hoje é meu aniversário, mas além disso, a gente tem que dar continuidade aos nossos conteúdos, tá certo? Então, hoje a gente vai ter aula de matemática e de geografia, além da gente estar conversando sobre uma data muito especial, que não é meu aniversário, mas é uma data muito importante também, tá certo? Então, agora a gente vai começar com a nossa aula de matemática. Então, prepara o livro de vocês, prepara o conteúdo para a gente conseguir dar continuidade às atividades, tá certo? Então, na nossa aula de matemática de hoje, a gente vai continuar falando sobre as ordens crescente e decrescente que a gente iniciou na nossa videoaula anterior, tá certo? Então, assim, vamos relembrar um pouquinho o que é a ordem crescente. Galera, a ordem crescente é aquela onde a gente começa a fazer a contagem a partir do número menor. Então, a gente conta do menor para o número maior, crescente. E a ordem decrescente é justamente o contrário, quando a gente faz a contagem do número maior para o número menor, tá certo? Então, assim, ficou alguma dúvida? Conseguiram fazer as atividades? Vamos dar continuidade no nosso livro com a ordem crescente e a ordem decrescente. Vamos lá. Página 27 do livro de vocês. Podem abrir o livro lá na página 27 e a gente vai fazer junto essas atividades, tá certo? Atividade 4, lá da página 27. Descubra o segredo e continue desenhando os ovos. Depois converse com seu professor sobre o que você observou em cada sequência. Galera, como a gente não vai conseguir ter essa conversa de pertinho, como a prof queria, então assim, o que eu vou falar para vocês? Naquelas ordens ali, estão representando justamente a ordem crescente e a ordem decrescente. Lá naquelas duas fileiras de cima com os ovos, a gente tem a ordem crescente. No primeiro cesto, a gente não tem nenhum ovinho. No segundo cesto, a gente já consegue observar um ovinho. Então, se ele está na ordem crescente, contando do menor para o número maior, quantos ovinhos será que eu tenho que colocar no terceiro cestinho? Eu acho que é 2. E por aí assim, tá certo? Então, a gente vai colocar 2 ovinhos no terceiro cesto, 4 ovinhos no cestinho ali de baixo, 5 no segundo e 6 no próximo, tá certo? Para vocês conseguirem fazer direitinho, beleza? E aí, nos cestinhos de baixo, a gente tem justamente a contagem regressiva. Então, a gente tem um cesto com vários ovos e eles vão diminuindo. Então, é isso que vocês vão fazer, tá certo? Vão desenhar a quantidade de ovos para cada cestinho, primeiro na ordem crescente e depois na ordem decrescente, do maior para o menor, tá certo? Tá facinho? Atividade 5, vamos lá. Lá na atividade 5, a gente vai completar os retângulos de 1 a 10 nas ordens pedidas. Então, cada fileira daquelas ali tá pedindo uma ordem diferente. Então, a gente vai completar a sequência até de 1 a 10, beleza? Então, olha lá. Na primeira fileira, a gente tá pedindo a ordem crescente. E a ordem crescente é do número menor para o número maior. E a gente vai fazer essa ordem crescente partindo do número 5. Então, qual é o número que vem depois do 5? Vai colocar ali até o número 10, beleza? Então, a gente vai fazer da ordem crescente do 5 ao 10. Depois, a gente tem a ordem decrescente. E a gente começa a fazer a ordem decrescente
com o número 10. Então, a gente vai a partir do número 10 e contando até o número menor. Então, 10, 9, 8, assim até o número menor, tá certo? Depois, a gente tem mais uma vez a ordem decrescente, que começa com o número 7. Então, a gente vai fazer a contagem a partir do número 7 até o número menor. 7, 6, 5, até o número menor, até o número 1. Depois a gente tem mais uma vez a ordem crescente, só que agora partindo do número 1. Então a gente vai a partir do número 1 fazer a contagem para o número maior, que é o número 10. Então a gente vai 1, 2, 3 até o número 10, tá certo? E por último a gente tem a ordem decrescente de novo. E agora, partindo do número 9. Então, a gente vai do número 9 até o número 1 na ordem decrescente. 9, 8, 7 até o númerozinho 1. Tá certo? Tá tranquilo a atividade? A ordem crescente, a ordem decrescente. Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, deixa aqui no grupo que a gente vai estar solucionando as dúvidas de vocês. Eu faço mais uma vez explicando o que é a ordem crescente e decrescente, tá certo? E agora a gente vai dar continuidade para essas atividades lá na página 28. Então, hoje tem bastante atividade para a gente exercitar, tá certo? Atividade 6, lá na página 28. Complete os aspirais abaixo, iniciando do centro, obedecendo ao sinal da operação a ser efetuada. Galera, o sinalzinho da operação para ser efetuada, quando a gente tá com a ordem crescente, a gente vai fazer o sinal de mais, tá certo? Então, quando a gente tá falando em ordem crescente, a gente vai colocar o sinalzinho de mais, porque ele tá crescendo, tá certo? Então, ali no primeiro aspiral, a gente vai começar lá do centro, que é o número 1, e aí tá falando mais 1, ou seja, a gente vai contar o 1 mais 1. E aí vai colocar mais 1, mais 1. Então, a gente vai fazer a ordem crescente do número 1. 1, 2, 3, até o último quadradinho, tá certo? E no outro espiral, a gente vai falar sobre a ordem decrescente. Quando a gente estiver falando de ordem decrescente, a gente vai usar o símbolo do menos. Ou seja, é menos 1, porque a gente está partindo do número maior. Então, a gente tem lá no centro do aspiral o número 10. E a gente vai seguir a ordem usando menos 1. 10 menos 1, 9, 8 e aí por diante até o final do aspiral, tá certo? Espero que estejam conseguindo entender, beleza? Vamos para a atividade número 7. Coloque as barras de Cuisinart nas ordens crescente e decrescente, escrevendo a sequência das cores. Galera, essa atividade precisa prestar bastante atenção. Aquelas barrinhas é como se fossem as nossas barrinhas do material dourado. Só que cada barrinha daquela tem uma quantidade específica de quadradinhos e uma cor. Então, vocês vão observar a quantidade de quadradinhos e a cor e vão escrever ali naquelas linhas embaixo a ordem das barrinhas utilizando as cores. Então, qual que é a barrinha que tem menos quadradinhos? Aí a gente vai começar, tá certo? Lá na ordem crescente, do menor para o maior. Então, vocês vão observar de que cor é a barrinha que tem menos quadradinho. Vão colocar ali. Depois, qual que vem agora? Vão colocar pelas cores, tá certo? A atividade precisa prestar bastante atenção. Então, se vocês puderem utilizar a ajuda da mamãe e do papai, tá certo? Qualquer coisa, a prof também tá aqui no grupo para ajudar vocês, tá certo? E na atividade de baixo é em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, vocês vão fazer a ordem invertida. Então, vão olhar qual a barrinha, de que cor é a barrinha que tem mais quadradinhos. E vão começar a partir dela, tá certo? Essa atividade precisa bastante atenção. Certinho?
Então, vamos fazer a atividade do livro com bastante capricho. Depois da atividade do livro, a prof mandou para casa de vocês uma atividade de folhinha também. Essa atividade, ela tem duas escadinhas, uma em ordem crescente e uma em ordem decrescente. O que eu vou pedir para vocês? Galera, essa escadinha vocês vão completar de 1 a 10, na ordem crescente, subindo a escadinha, e na ordem decrescente, descendo a escadinha. Depois que vocês completarem essa escadinha, eu vou pedir para vocês recortarem e colar bem bonito lá no nosso caderno, tá certo? Então tá bom. Galera, a prof tá morrendo de saudade, como eu falei. Eu vou deixar aqui no grupo também a nossa aula de geografia, tá certo? Então, ó, vamos caprichar na aula de matemática, vamos fazer as atividades com bastante capricho, beleza? Beijo!